quais são esses 3 passos, né? Então, a identificação do cliente ideal, gerar uma conexão com ele e ter maior visibilidade. E com isso, você vai aumentar aí as suas vendas. Quando nós falamos em cliente ideal, o que acontece, né? Muitos donos de empresas cometem um grande erro que é querer vender para todo mundo. E quando nós falamos, né? Quando você deseja vender para todo mundo, no final das contas você não vende para quase ninguém, ou um número muito pequeno de pessoas. Porque quando você tem uma amplitude muito grande, que você fala assim, não, eu desejo vender para um público muito grande, eu quero que todas as pessoas comprem do meu negócio, você não consegue gerar conexão com esse seu cliente, você não gera conexão com o seu público. E é comum, muitos donos de empresa, quando nós começamos a falar, vamos direcionar quem é o teu cliente ideal. E começa a vir muitos medos na cabeça de quem é profissional liberal, de quem tem um negócio. Ele vai falar assim, mas se eu direcionar, isso quer dizer que vai diminuir a quantidade de pessoas comprando a minha empresa. Se eu direcionar muito para um público, isso quer dizer que eu não vou ter tantas pessoas comprando e isso pode quebrar o meu negócio, isso pode acontecer que minhas vendas diminuam. E essa é uma grande mentira, um grande mito que acontece no mundo dos negócios. Nós tivemos vários e vários clientes que tinham esse medo, que tinham esse receio e que depois que realmente definiram quem é o seu cliente ideal, tiveram um resultado incrível. Um dos nossos cases, né, que nós sempre falamos, ela nos autoriza, é a empresa de decoração de gesso, né? A Sil, ela tinha daqui gesso esse receio no início, né? Ela falava, não, Leila, eu quero vender para todos os clientes. Quando ela se posicionou, a empresa dela teve um crescimento gigante, gigante. Por quê? Porque se conectou com aquele cliente ideal dela. Mas então, o que é cliente ideal? Como você identifica o cliente ideal da sua empresa? Antes de eu entrar nesse ponto, quero que você pense assim, sempre que nós abrimos um negócio, tem um público que escolhe comprar da nossa empresa. Mas que não necessariamente esse público que escolhe comprar da nossa empresa é o público que realmente eu gostaria de vender, que eu gostaria que fosse aquele meu cliente. Então, conforme eu vou falando agora de alguns pontos, eu quero que você observe se esse público que você deseja que compre do seu negócio realmente é o que está vindo ou o que você precisa fazer para mudar. E por que nós falamos que é tão importante? Por que nós colocamos, né, esse passo a passo, esse método vai fazer com que você aumente as suas vendas? Porque essa é a primeira grande chave que quando você vira dentro do seu negócio, quando você realmente tem a clareza, quando você realmente direciona para o teu cliente ideal, as suas vendas aumentam significativamente. E o seu faturamento automaticamente aumenta muito. Então, se você deseja aumentar o seu faturamento nesse ano de 2021, esse daqui é o primeiro passo que você precisa fazer dentro do seu negócio. Então, vamos lá. Como que você identifica o teu cliente ideal? Você identifica ele, primeiro passo, pelo gênero. Quem você vende mais? Quem compra mais o seu negócio? Quem compra mais a sua empresa? São mais homens ou mulheres? Alguns casos raros, talvez você vai dizer que são ambos, mas normalmente tem um público que compra mais da sua empresa. Comece a observar. Se você tiver papel e caneta, anote, se não pega um bloco de notas, mas pense lá, quem mais compra? São homens ou mulheres? E você deve estar se perguntando, tá, mas por que eu preciso identificar a questão de gênero? Porque se você lembrar na tela lá anterior que eu passei, o segundo passo é conexão. A forma que você comunica com mulher é muito diferente da forma que você vai precisar se conectar se o seu público for masculino. A linguagem que nós usamos para falar com mulheres é muito diferente da linguagem usada para falar com homens. Então, esse é o primeiro passo. E quando você começa a trazer essa linguagem, se você identifica que teu público é feminino, você traz a linguagem feminina, você começa a se conectar mais com esse teu potencial cliente e essa pessoa começa a ter muito mais interesse em comprar da sua empresa. Próximo passo, idade. Qual é a idade que mais compra da sua empresa? Talvez você esteja se perguntando, eu não sei, não faço nem ideia. E se você não tem um cadastro, nós não vamos sair perguntando para os nossos clientes qual é a idade deles, né?
Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a olhar e identificar. Se você tem Instagram da sua empresa, Facebook, normalmente você consegue ver a idade das pessoas que mais estão te seguindo lá, que mais acompanham. Mas o que é importante não é ficar só nas mídias, mas é ir lá e olhar para o teu cliente. É começar a identificar. Quando nós falamos de idade, normalmente eu falo assim, você pode dar um intervalo de no máximo até 10 anos. Porque como gênero, esse é outro ponto que muitos empreendedores falam, não, eu vendo para todas as idades, desde o adolescente até a pessoa idosa. Ok, pode ser que realmente todos comprem da sua empresa, mas eu tenho certeza absoluta que tem uma faixa etária que é aquela faixa etária que mais compra. Qual é essa faixa etária? De 30 a 40 anos, de 35 a 45 anos, 45 a 50, de 18 a 28, não sei. Pare, pense e comece a observar qual é a idade do público que mais compra do seu negócio. Mais compra. Provavelmente você pode ter pessoas desde adolescentes até essa faixa etária, né, mais idosa, só que vai ter dentro de todas essas aquela quantidade maior de pessoas que compram. Identifique qual é. E olha que grande sacada que nós temos e que muitos empreendedores muitas vezes não param para perceber. Vamos supor que você observa que na sua empresa quem mais está comprando de você são pessoas de 35 a 45 anos. E você está lá nas suas mídias sociais, divulgando o seu negócio, divulgando, e quando você entra na configuração e você vai ver o perfil que mais segue a sua empresa, já teve muitos casos que não estava congruente. Então, quem mais segue é um público jovem, mas o que eu vendo é com um público mais meia-idade. E aí não adianta muitas vezes eu ficar divulgando, fazendo tantas campanhas se o público que está me acompanhando nas mídias não é um público congruente, não é aquele público que se conecta com o meu cliente ideal. Então, olha só que interessante. Comece a observar, depois vai lá naqueles dados nas configurações e veja se essa informação está batendo. Se essa informação não está batendo, não se preocupe, que até o final eu estarei te dando várias dicas de como você se conecta com esse seu cliente ideal. Então, idade como gênero é muito importante, porque a forma que você fala com adolescentes é muito diferente da forma que você fala com o público meia-idade, que é muito diferente da forma que você fala com uma pessoa mais idosa. Então, a idade ela é fundamental, tanto quanto o gênero. Ambos precisam estar bem alinhados para que depois nós conseguimos fazer a conexão da minha empresa com esse potencial cliente que tem a probabilidade de comprar cada vez mais do meu negócio. Identificou a idade, nós vamos para outro passo. E o que é mais interessante no que eu vou falar agora? Muitos empreendedores, muitos donos de empresa têm um certo receio de identificar esse terceiro passo. E é comum, mais comum do que você possa imaginar, o quanto que eles têm um pouco de receio em relação a esse ponto, que é identificar qual é a classe social do teu cliente ideal. Eu já escutei muitas vezes falar assim, mas se eu estiver definindo uma classe social, isso quer dizer que eu estarei sendo preconceituoso, estarei querendo selecionar demais, estarei excluindo algumas pessoas. E começa a vir muitas mensagens na mente de quem tem um negócio, quando começa a definir o seu cliente ideal. E na classe social não é diferente. Só que olha que interessante. Não é regra o que eu vou te falar aqui. Mas observe o comportamento das pessoas. Observe o seu comportamento enquanto cliente. Lembre-se que nós vendemos para pessoas. Por mais que você venda para outras empresas, atrás daquela empresa ou daquela função, tem pessoas lá. E as pessoas tendem a ter comportamentos e alguns até parecidos. Por que nós precisamos identificar uma classe social? Por N fatores. Primeiro, para ver se o preço que eu estou exercendo dentro do meu negócio está congruente com a classe social.
Segundo, eu começo a identificar quando eu tenho muita clareza qual é a classe social que eu desejo atender, não quer dizer que eu vou excluir todas as outras de forma alguma. Quer dizer que você vai se conectar maior com esse teu cliente ideal. Então, se você tem um espaço físico, se você sabe qual é o gênero, a idade, a classe social do seu cliente, você vai começar a desenhar e observar todos os detalhes da sua empresa, o seu espaço físico. O seu espaço físico está conectado com o teu cliente ideal? E o que acontece aqui? Muitas vezes tem empreendedores que criam um espaço lindo, maravilhoso, assim, de super última geração, mas o produto, a classe, o produto que ele vende, a classe social que ele quer atingir são as pessoas que querem muito preço, ou seja, seria uma classe B para baixo. E aí ele abre aquele espaço lindo com produtos super legais e começa a falar, poxa, mas eu não estou vendendo. Mas eu não estou vendendo, o que está acontecendo? Olha só meu ambiente, olha o produto é muito bom, não estou vendendo, o que está acontecendo? Porque aquele público que você quer atrair, às vezes ele vai olhar e vai falar, nossa, aquilo ficou chique demais. Ficou muito bonito, ficou muito lindo, tudo deve ser muito caro lá. E sem querer você acaba afastando. Ou já teve outros casos, pessoas que falaram, não, eu quero vender para classe A, para aquelas pessoas que não estão muito interessadas em preço, que querem um diferencial. E todo o ambiente dela não condiz com o que ela quer vender. E o que é interessante, não é regra, tá? Não é regra. Mas normalmente, eu vou pegar por classe A, B e C, tá? Para ficar mais clara a minha informação. A classe B e C não gostam muito de frequentar a classe A. Não é que eles não vão, eles não gostam muito. Eles às vezes acham assim, é tudo muito cheio de mimimi e tal. Como a classe A não gosta muito de frequentar onde está a classe B e C. Então, o que acontece no nosso negócio? Quando nós queremos atender todo mundo, muitas vezes eu atendo um número tão pequenininho porque eu não estou me conectando com nenhum. Então, é muito importante que você comece a ter clareza de quem é esse teu cliente ideal e qual é essa classe que você quer atender. Por que isso é importante, né? Ambiente, comunicação, desde os produtos que eu vou ter lá, a questão de preço, a forma que eu vou me comunicar. Eu vou precisar usar uma linguagem mais formal, eu vou usar uma linguagem mais simples. E são tantos detalhes que às vezes os empreendedores passam despercebidos e que faz total diferença dentro do negócio. Então, é muito importante. A partir do momento que você definiu esses 3 pontos que são fundamentais, eu quero que você observe todo o seu negócio. Desde o teu espaço físico, se você tem os seus produtos, como que eles são, a questão da sua comunicação e até mesmo as suas mídias sociais. Qual a pergunta básica que você vai fazer? Tudo isso está conectado com o meu cliente ideal, com aquele cliente que eu quero atender? Talvez você se surpreenda e fala, poxa, mas não está. Eu precisava ajeitar melhor meu espaço físico. Não, nossa, minhas mídias estão assim muito bagunçadas. Nossa, eu acredito que eu preciso melhorar a forma que eu apresento o orçamento da minha empresa. Tá tudo certo. O que é importante nesse momento? Que você comece a fazer toda uma lista de quais são aqueles pontos que você precisa começar a alterar. Quais são aquelas características que você vai começar a ajustar para se conectar cada vez mais com esse seu cliente ideal. E eu sempre falo para todos os nossos clientes, não é sair gastando, ajustando coisas, é começar por coisas que estão ao seu alcance. Às vezes você pode mudar simplesmente uma forma de fazer uma publicação diferente nas suas mídias. Já teve clientes nossos que mudou simplesmente a forma de se vestir, em vez de usar um traje mais informal, começou a usar um traje mais formal, coisa que tem em casa, que não tem custo nenhum e que isso conectou mais com o seu cliente. Então comece a observar, depois coloque uma lista de prioridades, o que eu vou começar a fazer para me conectar mais. Aqui nós temos um outro ponto muito interessante e muito importante a ser olhado, que é identificar quais são as principais dores e soluções que os seus clientes buscam. O que quer dizer isso? Quando você olha para a sua empresa, não sei se você vende produto, serviço, e você pensa nesse teu cliente ideal, naquilo que você vende.
Qual é a dor que você resolve? Qual a solução que você entrega? Quando eu falo de cliente ideal, eu gosto muito de dar exemplos de roupa. Quem tem loja de roupa. O que acontece com quem tem loja de roupa, né? Quando nós perguntamos o que você vende, as pessoas que têm loja de roupa não vendem roupa, vão muito além disso. Então, se nós pensarmos em solução, quais são as soluções que quem tem uma loja de roupa vende? Vende autoestima, felicidade, realização, prazer, alegria, dependendo a loja, um certo status, poder, conexão, autoestima, sedução, dependendo. São essas as soluções que quem tem uma loja de roupa vende. Quais são as dores que ela resolve? Qual é a dor? Então, às vezes o cliente está com uma autoestima baixa, está para baixo, está desanimado, mas ele vai lá, colocou uma roupa que deixou a pessoa linda, que deixou a pessoa mais iluminada, que deixou a pessoa mais jovem. O que ela fez? Então, ela está mostrando algo muito além. E aqui é como essa imagem que eu coloquei, esse é como se fosse um detetive do seu negócio. Talvez você esteja se perguntando, Leila, eu não sei quais são as dores. Eu não sei quais são as soluções. Nossa, isso é um desafio muito. Por isso que nós temos muitos clientes que quando vêm até nós, às vezes investem muito dinheiro em marketing e de várias formas esse marketing não tem resultado. Não é muitas vezes porque o marketing não está funcionando, é porque ele não está alinhado com o cliente dele. E aí ele fala um monte de coisa, faz um monte de coisa que não é atrativo, que não chama atenção. E quando nós falamos de chamar a atenção, todo mundo está com o celular na mão. Você não pode ser só mais um lá. Você precisa o quê? Se destacar na frente daquele seu cliente ideal. Então é um detetive. Se você tiver assim, meu Deus, mas eu não sei quais são as dores. Eu não sei quais são as soluções que a minha empresa entrega. Então aqui vai uma super dica. Pega hoje mesmo a sua lista de WhatsApp dos seus clientes, de quem já é teu cliente. Pegue 10, 20, escolha uma quantidade e manda para eles. Pergunta, por que você compra da nossa empresa? Por que você se tornou cliente da nossa empresa? Quais foram os motivos que te fizeram comprar da minha empresa? Quais são as perguntas que estão aqui? Quais são as soluções que eu te entreguei? Quais são os pontos fortes da minha empresa? Quais as dificuldades que você tinha e que você viu a solução no nosso negócio? Manda para 10, 15, 20 pessoas. Você vai ver que vai vir várias respostas e ali você vai começar a ver se você está conectado com esse teu cliente. Ah, Leila, mas eu tenho vergonha de mandar. Usa as mídias sociais, usa a caixinha de perguntas no teu próprio Instagram. Põe lá. Você já é nosso cliente? Sim, não. Me conta quais os motivos que você comprou da minha empresa. Então tem várias formas do que de você ser o detetive do seu negócio, de você escutar o teu cliente e saber se aquilo que você está mostrando, se aquilo que você está levando para ele realmente interessa para ele. Porque às vezes você gasta um tempo, uma energia, dinheiro com várias estratégias que não dão resultado. E aí a gente escuta muito assim, porque está em crise, porque está difícil, porque eu não vendo. Comece a observar se esses pontos que eu falei até agora realmente estão alinhados. Porque dentro de vários clientes que nós atendemos, um grande ponto que prejudicava o aumento das vendas deles era não ter clareza do cliente ideal. Depois disso, tem um outro ponto que é fundamental. Onde esse cliente, onde esse público que você definiu, esse teu cliente ideal, onde ele se encontra? Como assim, Leila, onde ele se encontra? Exatamente, você vai se perguntar. Onde ele se encontra, por exemplo, na parte online? Quais são as mídias que esse meu público utiliza? Hoje está muito em alta a questão do Instagram. Nós estamos fazendo aqui, talvez você esteja me acompanhando pelo Instagram, talvez pelo Facebook, não sei. E o que acontece? As pessoas estão investindo muito em Instagram. Instagram, 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 esquece que tem outras mídias. Que tem o próprio Facebook, YouTube, Google, LinkedIn, que tem outras ferramentas, o próprio WhatsApp. E por que nós precisamos perguntar onde está esse meu cliente ideal?
Porque às vezes você está patrocinando, colocando muito dinheiro no Instagram e você vai começar a observar que teu cliente não está lá. E nós já tivemos vários clientes nossos que se surpreenderam quando nós fomos trazendo essa clareza. Quem é teu cliente ideal? Analisando passo a passo, descobriu-se que os clientes ideais deles estavam, por exemplo, no Google. Não era nem Instagram, nem Facebook. A sua empresa está no Google ou não? Como que esses clientes te acham? Então, por que é importante fazer essa pergunta? Para ver em qual meio você vai divulgar. Dependendo a idade do teu cliente ideal, ele vai estar no Facebook. Dependendo a idade, ele vai estar no WhatsApp. Dependendo a idade, ele não está em mídia nenhuma, ou muito pouco. É fundamental você fazer essa pergunta: onde estão esses meus clientes? Onde eles se encontram? Por que isso? Como eu falei, nós já tivemos vários clientes que investiam muito dinheiro em marketing, impulsionavam muito no Instagram e o cliente dele não estava no Instagram. Outros só em Facebook e o cliente deles não estava no Facebook. Alguns não tinham nem cadastro no Google e nem era encontrado quando digitava a empresa lá. Ou seja, quando você tem clareza do gênero, idade, classe social, das dores e faz essa pergunta, a chance de você criar uma estratégia, que eu já vou falar, que é o próximo passo, como gerar conexão com esse teu cliente ideal e ser completamente assertivo e isso aumentar tuas vendas é altíssimo. Altíssimo. Talvez você esteja se perguntando, ok, mas e no mundo fora do mundo online? A mesma pergunta, você vai se fazer, onde está esse meu cliente ideal no fora do mundo online? Meu cliente ideal escuta rádio? Não sei. Se ele escuta rádio, qual é o horário? Quais são os programas que tem na rádio, da onde eu moro, que tem maior audiência do meu cliente ideal? Nós tivemos uma cliente uma vez, foi muito interessante, que da área da saúde e ela tinha propaganda na rádio. Mas o horário era produto de saúde mais para terceira idade. E o horário que estava a propaganda dela era no noticiário de esportes de manhã, de futebol, completamente desconectado com o cliente dela. Então não é que não funciona, é que está divulgando o horário errado. Então o que é importante? Você se perguntar. Eles estão na rádio? Se sim, quais são os programas? Quais são os horários? Ah, eles estão em jornais impressos, jornais online, outdoor. Meu público outdoor, vou colocar um outdoor em determinado lugar. Qual que é a frequência? Meu público está passando por ali ou não? Senão eu invisto um dinheiro alto e falo, puxa, não tive tanta visibilidade. Não é que não funciona, é que está desconectado. E quando você tem essa clareza, você vai ver que não é necessário investir muito dinheiro em marketing para ter um aumento significativo nas vendas do seu negócio. Mas você precisa saber onde eles estão e ser assertivo. E aqui tem um exemplo que eu escutei uma vez e sempre que eu vou falar onde eles estão, como divulgar, né? Que é justamente assim, eu vou colocar uma placa, por exemplo, para vender carne num lugar onde só vegetarianos frequentam. Queimei dinheiro. Então, é muito importante você ter essa clareza da localização, tanto nesse mundo online como no mundo offline, para que você seja mais assertivo dentro do seu negócio. Conexão. Então, agora eu tenho clareza. Gênero, idade, dores, soluções. Sei onde meu cliente está. Como que eu começo a se destacar? Como que eu começo a fazer com que o meu cliente tenha desejo, então, de compra pela minha empresa? Depois que você tiver total clareza do teu cliente ideal, vai ser importante fazer aquela pergunta, se tudo está congruente, né? Meu espaço, a forma que eu apresento, se eu imito o orçamento ou não, a minha apresentação pessoal, enfim, fazer toda essa análise. Está tudo conectado, está tudo ok, vamos para a próxima etapa. Como que eu vou me conectar ainda mais com esse cliente? Gerando conexão. Conexão como? Através de conteúdos de altíssima qualidade. E aqui, quando nós começamos a falar para quem tem negócio, gere informação, gere conteúdo de altíssima qualidade para o teu público.
muitos empreendedores travam. Eles começam a falar, tá, mas se eu começar a gerar conteúdo, meus concorrentes vão ver e vão me copiar. Primeiro, parabéns, porque ninguém copia algo que é ruim, eles só copiam aquilo que é bom e que dá certo. Segundo, então seja o primeiro, comece a ficar na memória dos seus potenciais clientes, porque se o teu concorrente copia, eles vão saber que você foi o primeiro e está tudo certo. Terceiro, muitas vezes teu concorrente vai começar, mas não vai ter constância, então você vai precisar ter constância nos teus conteúdos. Quarto, não tenha receio. Quanto mais você entrega um conteúdo de altíssima qualidade, mais clientes você vai ter. Muito mais clientes. E não é um conteúdo raso, é um conteúdo de informação mesmo. É aquele conteúdo onde as pessoas vão parar para assistir e falar: uau, eu não sabia disso, nossa, que interessante, ou eu preciso comprar dessa empresa, eu quero comprar dessa empresa. Então você vai gerar conexão com o teu cliente quando você entrega muita informação de valor. Não entregue, eu escutei esses dias, eu achei o máximo assim, que eles falavam: não entregue conteúdo do Jornal Nacional. O que é Jornal Nacional? Sabe aquelas coisas que a gente já sabe que é noticiário normal, que é assim: ah, então em dias de frio é importante levar blusa. Se você quer emagrecer, é importante beber muita água e comer menos, comer alimentos saudáveis. Poxa, isso todo mundo sabe que tem que fazer. Quais são aquelas informações que não é óbvias? Quais são aquelas informações que realmente vai fazer diferença na vida daquele teu potencial cliente, mas que não é dita assim? Sabe aquela coisa que é dita com muita frequência? Não desperta interesse. Pô, se eu sei que eu quero emagrecer, eu tenho que comer menos e alimentos bem mais saudáveis. Ponto. Agora, você vai ficar falando isso, não vai despertar interesse. Agora, qual é aquele segredo? Qual é aquele detalhe que, se você falar, as pessoas vão falar: uau, eu não sabia disso. Ou o quanto isso é importante. Então, não tenha medo de entregar conteúdos de qualidade. Tá? Entregue informação e você vai ver que quanto mais informações de qualidade, você vai atrair um público muito, muito maior para comprar de você. Mas lembre-se, o que é um conteúdo de qualidade? É um conteúdo que está conectado com o teu cliente ideal. É aquela coisa que eu falei, eu vou começar a falar, por exemplo, de carne e de repente eu atrair só pessoas que são vegetarianas. Não gerou conexão? Eu preciso ter essa clareza. E aí eu gero conteúdo, muito conteúdo. Que tipo de conteúdo? Falei na apresentação anterior. Escute o teu cliente. Pesquise, coloque caixinha de pergunta, coloque lá nas tuas mídias, manda pelo WhatsApp, faça lá no teu negócio perguntas. Escute. Ele vai te dizer o que ele quer escutar, o que ele quer ver. E quanto mais você gera conteúdo de qualidade, olha só que legal o que acontece em seguida. Mais você é visto como autoridade. O que aconteceria se eu fizesse um vídeo de 2 minutos falando de público-alvo, cliente ideal? Talvez você ia assistir, mas ele não seria tão rico em detalhes quanto ficar aqui. Já estou provavelmente mais de 20 minutos falando com vocês. O que acontece? Falar, principalmente em vídeos, informações muito básicas, em vídeos curtos, é muito fácil, qualquer um pode falar. Quando você está mais de 10, 15, 30 minutos falando de um conteúdo de extremo valor para o teu cliente, onde você não vai ficar trazendo muito aquele mais do mesmo, ele vai começar a ver e falar: uau, essa empresa, essa pessoa realmente tem conhecimento. Por quê? Falar 1 minuto, 2, é muito fácil, qualquer um pode falar. Falar 15, 20 minutos só se você domina mesmo do assunto, senão você não consegue. Comece a gerar esse conteúdo. Ah, Leila, mas eu tenho dificuldade, eu tenho vergonha, não sei o que eu vou falar, não sei como fazer. Comece, escute, crie o roteiro. Nós não estamos aqui abrindo a câmera e vindo falar qualquer coisa, nós estamos com roteiro, estou com um slide aqui para vocês, para não esquecer de nenhum detalhe importante, que eu sei que vai fazer diferença para quem aplicar e vai trazer muito, muito resultado. E comece. Não espere ficar perfeito, não espere o dia perfeito para começar, porque você nunca vai estar perfeito e nunca vai ter o dia perfeito. E aí o que você faz? Procrastina. Não, amanhã eu faço.
Não, amanhã eu vou acordar mais motivado. Não, amanhã eu vou acordar mais bonita. Ah, amanhã eu vou acordar mais feliz. Não espere. Porque você não vai fazer a venda da live que você não fez. Você não vai fazer a venda do cliente que você não ligou. Você não vai fazer a venda da publicação que você não fez. Você não vai fazer a venda da mensagem que você não enviou. Não vai estar perfeito. Só que cada vez que você for fazendo, você vai ficando melhor. E melhor. E melhor. E você vai se conectando. Então, entregue. Não tenha medo nenhum de entregar um conteúdo de altíssimo valor para a sua audiência. E qual que é o terceiro passo desse método? Visibilidade. É muito importante com que você apareça. É muito importante que as pessoas saibam que você e que a sua empresa existem. Eu vou fazer uma pergunta aqui agora e eu quero saber de vocês. Essa pergunta, ela não tem absolutamente nada a ver com religião. E se você sabe a resposta, não escreve aqui. Eu quero só saber das pessoas que não sabem. E a minha pergunta é: você já tomou Jesus? Não tem nada a ver com religião. Você já tomou Jesus? Escreve aí no comentário. Você já tomou? E não é pegadinha, tá? Não tem nada a ver com religião. Mas é muito interessante. Quando eu faço essa pergunta, é comum, é muito comum. Muitos empreendedores, muitas pessoas falarem: não, eu não tomei Jesus. Não, eu não conheço. O que é isso? Acho que você tá de sacanagem comigo. E muitas pessoas não sabem, né, o que é o tomar Jesus. E eu pergunto, falo, tá, mas por que você não tomou Jesus? Por que você ainda não tomou Jesus? E eu escuto muitos falarem assim, porque eu não conheço. Como é que eu vou tomar Jesus se eu nem conheço o que é que você está falando? E aí é muito interessante. Eu vou apresentar agora o Jesus para vocês. É uma marca de refrigerante. Então tem o Refri Jesus. E o que acontece, né? Muitas pessoas não conheciam até então o Refri Jesus. E eu sempre gosto de fazer essa analogia para o teu negócio. Como que as empresas como que o teu cliente ideal vai comprar de você se nem sabe que a sua empresa existe? Como que ele vai te contratar se ele nem sabe que você existe? É igual o Refri Jesus. Se você não conhecia, se você nunca tomou, é porque você não conhecia. Agora que você está conhecendo, pode ser que você vá tomar o Refri Jesus. Dependendo da região que você está do Brasil, quase não encontra, porque ele é um refrigerante típico do Nordeste. E é o que acontece com o Refri Jesus, né? Diz, né, que era o único lugar do Brasil, no Nordeste, que a Coca-Cola perdia em vendas e era por Refri Jesus. E a Coca foi e comprou Jesus. Então, Jesus hoje é da Coca-Cola. E é muito comum, um refri muito encontrado no Nordeste. Mas eu quero que você faça essa analogia com a sua empresa. Como que está? O teu cliente está te encontrando ou não? Como que ele vai te contratar se muitas vezes ele nem sabe que você existe? Por isso, é muito importante a visibilidade. Você precisa aparecer. Onde? Onde o seu cliente está. Só que da mesma forma, é importante que você esteja presente no maior número possível das mídias. Instagram, Facebook, YouTube, Google, essas são as básicas que você precisa estar. Só que aqui que tem um detalhe. Muitos empreendedores, primeiro, não estão nas mídias. Segundo, quando estão, não estão gerando conteúdo, às vezes, de qualidade ou não estão tendo constância. Terceiro, ficam acreditando que só a entrega orgânica, o que eu posto lá, na esperança que aquelas pessoas que estão me seguindo vão encontrar a minha empresa e vão comprar de mim. E é muito importante lembrar que Instagram, Facebook, todas essas mídias, vou aumentar aqui um pouquinho a minha imagem,
elas são modelos de negócios. O que quer dizer modelos de negócio? Elas foram feitas para ganhar dinheiro. Dessa forma, o que vai acontecer? Cada vez mais elas estão mostrando às empresas menos. Ou seja, se você ficar só na esperança de ficar de forma orgânica, que é o que eu posto, com aquela esperança que quem está ali vai me encontrar, você corre um risco muito grande de, de ser visto por um número muito, muito, muito pequeno de pessoas e de potenciais clientes. Então, o que quer dizer com isso? Quer dizer que eu vou precisar começar o quê? Patrocinar, colocar dinheiro, impulsionar. Para quê? Para que eu apareça para mais pessoas. Só que aí acontece um outro erro. Os empreendedores vão lá, patrocinam da forma que eles mais ou menos deduzem, enfim, sem selecionar esse cliente ideal. E aí gastam bastante dinheiro sem ter resultado. Ou seja, é muito importante configurar, é muito importante estar conectado e falar assim: eu quero que apareça somente para esse público aqui. Eu quero que apareça para essa descrição que eu estou falando aqui. E colocar dinheiro para quê? Para que você apareça. Senão é que nem o Refri Jesus, você vai ficar ali, trabalhando, dependendo daquele número tão pequenininho que está te vendo, de indicações, ficando na fé, na esperança que talvez alguém vai te encontrar, vai escutar falar da sua empresa ou que alguém vai te indicar. E esse é um grande erro. Por quê? Porque você deixa o teu negócio muito vulnerável. Você deixa o teu negócio muito vulnerável. Por quê? Porque eu estou dependendo de tantas outras coisas. Eu não estou indo até o meu potencial cliente. Por isso, se você quer, em 2021, realmente aumentar o seu faturamento, a chamada da live foi hoje um método, né, para que você aumente o seu faturamento em 2021. Se você realmente quer aumentar no mínimo 50%, que é possível, né? Segue esse passo a passo. Muita clareza de quem é seu cliente. Muita clareza. Depois, gere muito conteúdo. Conteúdos assim de altíssima qualidade para o seu cliente. Não tenha medo de entregar. Sabe o que acontece quando você começa a entregar bastante informações e qualidade? Às vezes você vai começar a ser criticado. Às vezes seus concorrentes vão vir e falar: como que você está falando determinada coisa? Como assim? Só que você precisa persistir. Você precisa ter constância. E quando você faz isso, você vai começar a ver os teus resultados crescer cada vez mais. Porque as pessoas vão olhar um pouquinho daquele teu conteúdo, daquilo que você está entregando, vai falar assim: uau, eu quero, eu preciso. Né? Já dizia Steve Jobs, as pessoas não necessariamente sabem o que elas precisam comprar, então nós temos que mostrar para elas, despertar o desejo de compra. E você faz isso com conteúdo de altíssima qualidade. Falando o quê? Resolvendo uma solução, entregando uma solução ou resolvendo uma dor. E depois disso, todos aqueles seus conteúdos que tiveram maior engajamento de forma orgânica, que você postou e que viu que teve assim, muito engajamento, aí você coloca dinheiro para aparecer mais. Você divulga, distribui para o maior número possível de pessoas. E aí a probabilidade deles te encontrarem, gerar essa conexão e querer falar, comprar da sua empresa é muito grande. E por que nós esperamos primeiro de forma orgânica? Eu postei algumas informações, vou esperar 2, 3 dias antes de impulsionar. Porque ali as pessoas já vão dizer o que realmente elas gostaram ou que não gostaram. Aqueles que tiveram maior engajamento tendem a ser aquele conteúdo que as pessoas, o teu cliente ideal, o teu público mais gostou. Ou seja, se eu coloco dinheiro para patrocinar esse conteúdo, a chance de outras pessoas também gostarem é muito grande. Mas lembre-se, todo o teu conteúdo tem que estar totalmente alinhado com o seu cliente ideal. E a partir disso você vai ver que começa a aumentar significativamente o seu engajamento.